Olá, gente, tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje. Venho aqui com mais um capítulo, né? Mais uma aula do Gilles Deleuze, né? Aulas que eu já venho trazendo uma sequência desse livro aqui, Curso sobre Spinoza, de Gilles Deleuze. E eu já venho trazendo, né? Essas aulas, os capítulos desse livro, né? Que são aulas. Hoje venho trazendo a aula do dia 10 de março de 1981, que é a aula Infinito Atual, Eternidade. Então, assim, nessa aula, Deleuze ele vem trazendo aqui, né, um pensamento recorrente do século XVII, né, um pensamento físico, matemático, metafísico, né, uma forma de ver dos filósofos desse período, né, de Spinoza, né, e ele vem trazendo aqui uma confrontação, né, de Spinoza com Gerault, né, Gerault, nome de uma pessoa a qual o Spinoza ele, né, confronta, certo? E ele confronta para compreender, certo, a ideia das relações, a lógica das relações, né? Uma vez que para quem está acompanhando as aulas, para quem conhece um pouco de Spinoza, né? Ele vai dizer o que nos constitui são relações, né? Somos relações. Embora as relações não nos definam, e aqui veremos um capítulo, o que nos constitui são as relações, né? Somos as relações. E ele vem trazendo, né, essa questão da lógica das relações e também uma forma de definir o que são os indivíduos, certo? Então ele vem trazendo aqui algumas noções, né, dos filósofos do século XVII, que o Deleuze vem trazendo, né, a qual se dizia que os indivíduos, né, eles são constituídos de uma infinidade de partes extensivas, uma infinidade de partes infinitamente pequenas, infinitas. Essa é a noção que ele vem trazendo, né? Todo indivíduo tem uma infinidade de partes extensivas, né? E os indivíduos, eles são compostos dessas infinidades de partes extensivas, né? Que são infinitas. Então, para entender essa questão do infinito, né? Ele vai trazer aqui uma noção do pensado, né, pela filosofia nesse momento, do infinito atual. O que seria o infinito atual, né, para os matemáticos, físicos, metafísicos desse século XVII, né? É quando você analisa algo, né, e chega a um ponto, certo? Que você para de analisar, né? Finaliza a sua análise. Ele vai dizer, o átomo é possível uma análise finita. Então, não é um infinito atual, ok? Se você fosse analisar o átomo, você chegaria numa finitude, né? E ele é finito, né? Não é um infinito atual. O infinito atual, certo? É quando você vai se analisar algo, mas é sempre algo a ser analisado, nunca chega ao fim, né? Por quê? Porque esse algo está infinitamente em ato, ele está constantemente, né? Ele é um infinito de partes pequenas, ele não chega ao fim. Então, ele está em ato, ele está o tempo todo em ato, certo? Então, ele não é possível de ser analisado. Isso é uma noção de finito atual. E por que eu estou falando disso? Porque se os indivíduos são constituídos de partes infinitamente pequenas, né? Então existe aí um infinito atual, onde não há possibilidade de chegar a um fim, né? Esse é o primeiro ponto
para a gente entender essa questão da lógica das relações, ok? Somos constituídos, ele vai dizer, de uma infinidade de corpos simples, né? Uma coleção infinita de infinitos pequenos. E esses infinitos pequenos, né, dessas partes simples, eles não têm interioridade, né? São só exterioridades. Né? São corpos que se relacionam, certo? Só em exterioridades, né? Tem relações uns com os outros estritamente extrínsecas, ok? Não tem interioridade. São relações de corpos uns com os outros, né? Em que as partes infinitamente pequenas dos corpos, certo? São infinitas, ok? Eu daria o exemplo aqui. Sim, quando eu estou falando de corpos, né? O corpus pode ser assim, o meu corpo em contato com um chá, por exemplo, né? Um chá seria outro corpo. É um exemplo aqui, ok? Outro corpo, é algo que me afeta, ok? Então, se o indivíduo, certo? Os indivíduos, um exemplo, né? Ou os corpos, têm partes infinitamente pequenas, né? Que estão em relação, certo? O que vai distinguir um conjunto infinito de um corpo, certo? E o conjunto que me pertence e o conjunto infinito de outro corpo, certo? Que pertence, por exemplo, ao meu vizinho. O que vai distinguir se existe uma relação, né? Se me constitui, é essa relação que me constitui. Então, essa era a preocupação dos filósofos, né, matemáticos, físicos daquele momento, né, um pensamento metafísico, ok? Então, ele vai dizer assim, né, um conjunto infinito de partes pequenas pertence a mim e não a outro, né? Na medida em que há uma efetuação de relação, vamos entender isso, né? Mas como é que a gente vai saber, né? Se nós tomamos, se nos relacionamos, como vamos saber o que pertence a cada corpo? O que pertence a cada individualidade, né? Como é que se dá essa relação? Era a pergunta, né? Então, né, que se tem os filósofos dessa época, e Spinoza tem essa indagação, né? Então, o Spinoza, ele vai dizer que é uma relação de movimento e repouso, certo? Que vai definir o indivíduo, certo? São relações de movimento e repouso. Mas que relação de movimento e repouso é essa? E aí é nesse momento que o Spinoza vai confrontar, né, o Geralt, que o Deleuze traz aqui. Por quê? Porque Geralt vai dizer, eu não sei se estou pronunciando direito, certo? Ele vai dizer que essas relações de movimento e repouso são vibrações. Cada corpo, né, nas suas partes infinitamente pequenas, possui uma vibração, né, uma velocidade, uma vibração. Cada um tem a sua própria vibração. Tem uma certa maneira de vibrar, ok? Porque somos como pêndulos, né? Cada parte infinitamente pequena funcionaria como pêndulos e vibra, né, em determinada frequência, certo? E tem um tempo de oscilação, um tempo de vibração. E aí o que define o indivíduo é a sua vibração, né? O Geralt vai trazer essa questão, mas aí o Spinoza não concorda, né? Ele vai falar que ele quer dizer outra coisa para definir essa dinâmica das relações. Ele não concorda com essa ideia, né? Certo? Ele vai trazer outra ideia para tratar dos conjuntos infinitos que pertencem a cada
indivíduo, a cada corpo. Ele vai dizer que o que define é, certo, que cada conjunto infinito tem uma potência diferente, né? Sabemos que o Spinoza fala muito de potência, né? E não é uma maneira de vibrar, né? Tem potências diferentes, ok? E aí, para a gente entender melhor essa aula, né? Já quero dar um parênteses que eu não trouxe a aula toda, apenas fiz um recorte, né? Mas para a gente entender esse pensamento aqui, certo? O Deleuze, ele vai trazer uma questão, certo, sobre a morte, certo? Exatamente para a gente entender como se dá a dinâmica das relações, a qual aqui vem tratando Spinoza, certo? Ele vai dar aqui um exemplo. Vamos supor que as minhas partes infinitamente pequenas, certo? Elas estão determinadas a tomar uma relação com outro corpo, ok? E aí, nessa relação, as partes que infinitamente pequenas, o que me caracteriza, certo? Em contato com esse outro corpo, eu vou perder as minhas características, eu vou formar outras relações. Aí Deleuze vai dizer o que isso significa. Significa que eu vou morrer, certo? É a morte, ok? Então, ele traz aqui um exemplo, certo? Nessa relação aí, uma vez que eu entro em contato com um corpo exterior e eu entro em relação com ele, mas eu perco as minhas relações que me caracterizam. O exemplo que eu diria no momento que o meu sangue, né, entra em contato com a substância arsênio, com arsênio, ele já vem trazendo esse exemplo do arsênio, certo? Então, sobre tal relação, certo? Eu vou entrar em outra relação que não é a relação que me caracteriza, né? O arsênio seria um veneno, né? E eu vou morrer, certo? Por quê? Porque já não terei mais as minhas características, né? Não poderei efetuar minhas relações, porque minhas relações se tornarão outras, certo? Porque eu estou viva enquanto as relações que me compõem pertencem a mim e não a outro. Então, ele vai dizer o seguinte, né? Veja, as relações que eu tenho com outros corpos me constituem, né? Eu sou essas relações, certo? Mas ele vai dizer que o que me define não é essas relações. O que me define é uma essência. Ele vai dizer uma essência singular. Por exemplo, né, se estou vivo é porque minhas partes infinitamente pequenas, elas me pertencem, certo? Elas estão em relação e elas efetuam essas relações, certo? Se elas pararem de efetuar a relação, né, e eu pertencer a outro corpo, isso significa que morri, certo? Elas deixam de me pertencer. À medida que uma relação que me caracteriza, certo, não me pertence mais, sou determinada a entrar sobre outra relação, né, que vai caracterizar outro corpo. Nesse momento, eu vou ser comido pelos vermes. Ele vai dar um exemplo, né, porque eu não vou mais efetuar uma relação. Os vermes, meu corpo vai deixar de efetuar a relação e eu vou compor o corpo de outro ser, que no caso seria os vermes. Isso é a morte, certo? Então, ele vai dizer, a morte acontece quando as relações cessam de ser efetuadas, não havendo mais partes que efetuam, né? Uma vez que as partes se opõem a efetuar outras relações no corpo, ok? O que desaparece com a morte é a efetuação da relação,
mas não a relação em si. Ou seja, a relação não acaba, a relação continua existindo, mas ela não acaba, ok? Mas o que me define não são as relações, né? Ele vai dizer que é uma essência singular, ok? Então, a relação e a essência são eternas, não? O que não acabam são as relações e as essências. Mas o que é transitório, certo? O que vai definir a minha existência, que é o transitório, é o tempo, certo? Em que as minhas partes infinitamente pequenas, certo? Me pertencem e efetuam relações. Mas minha essência existe, ele vai dizer, mesmo que minhas partes infinitamente pequenas não efetuem mais relações, ok? A essência continua. Ele vai dizer que existe uma essência singular, né? Uma existência de uma essência singular, certo? Do indivíduo, certo? E isso é uma realidade física, não é uma ideia, não é algo abstrato, certo? A essência, ela existe. E aí ele vai dar um exemplo aqui na frente para a gente entender isso. Não é algo abstrato, é físico, ok? Existe, ele vai dizer, né? A realidade da existência e a realidade da essência singular. A existência está quando efetuamos as relações, ok? Então, o Deleuze ele vai trazer um exemplo para compreender isso, certo? E aí precisamos visualizar, né? É necessário ter visualizações para compreender, certo? Ele vai dar o exemplo do muro branco, certo? Existe um muro branco, não tem nada sobre ele, certo? E vem alguém e faz 2 traços, né? Desenha, né? Vamos lá, pinta, faz uns traços de 2 homens, certo? No muro branco, que nada existia, certo? O muro branco, ele vai dizer, né? E aí é preciso compreender um pouco do pensamento de Spinoza, principalmente, eu acho que nas primeiras aulas eu falo isso, né? O muro branco é uma extensão do atributo, né, de Deus, ok? Nas primeiras aulas eu falo isso, certo? É uma extensão. Mas algo foi traçado, né? Foi pintado, no muro branco, desenhado, 2 corpos, né? Pedro e Paulo, certo? Foram traçadas nesse muro branco infinidade de corpos pequenos, infinitos corpos pequenos, né? Que são determinados a pertencer, um a Pedro, outro a Paulo. Eles são separados, né? Eles estão em relação, mas eles estão separados, eles efetuam sua potência e eles possuem essências singulares, ok? Eles efetuam suas relações e possuem suas essências singulares. O que o Spinoza chamará de modo do atributo, certo? São essas figuras, né? O modo do atributo. São essas figuras, né? Que foram desenhadas, né? Eu já falei sobre essa questão também do modo do atributo, né? Nas primeiras aulas, né? São modos da extensão de Deus, né? Os atributos, né? Modos de ser da hipotência de Deus, da extensão de Deus, né? Ele vai dizer, certo, que pelo que é traçado eu posso distinguir uma figura da outra, né? Dizendo quais pertencem a cada uma, certo? Ele vai dizer que se algo não tivesse sido desenhado, não se poderia distinguir algo no muro branco. Não poderíamos distinguir, ok? Mas as essências, entretanto, são singulares. Ele vai dizer, há uma essência de Pedro e há uma essência de Paulo. É preciso distinguir algo no muro branco, certo? Ele vai dizer que mesmo que as figuras não estejam traçadas, é possível distinguir algo no muro branco, certo? Mas como é que vai se distinguir algo no atributo, né?
Pode-se distinguir algo no muro branco independentemente das figuras desenhadas? Ele vai dizer que sim, certo? Há um modo de distinção, além do que eu já falei, né? Que são as relações de cada corpo, né? Há uma forma de distinguir, né? Que é exatamente a essência singular. E o que é? É que o muro branco, o branco tem graus, né? Tem graus de branco. Os graus não se confundem com as figuras. Existe um grau de branco, que é um grau de luz. Essa é a essência singular. Que ela existe, ela tem existência física, né? E ela continua existindo, mesmo quando cessa a existência, né? São graus, né? Graus que distinguem, né? São quantidades intensivas, graus de intensidade. Há uma intensidade de luz, um grau de potência, que também já tratamos sobre essa questão, né? Da intensidade, ok? Bom, gente, eu finalizei a aula, né? A aula que eu trouxe no dia de hoje, que foi essa, nesse capítulo, né? Esse aqui é meu ponto de vista dessa aula. Espero que tenha sido compreensível, quer dizer, que vocês tenham gostado. Então, muito obrigada.